Bom dia, começando mais uma semana, a primeira semana de maio, tempo voando como sempre, e o nosso tema hoje é um tema muito interessante, mais um tema interessante. Nós vamos fazer uma reflexão sobre a mentira, esse algo que está presente demais no nosso dia a dia. Bom dia, Rosa, Martinha, querida Luiz Martins, bom dia para todos vocês. E iniciando mais uma semana, procurando fazer a nossa reflexão costumeira, trazendo aí, dentro do possível, até benefícios, né, para aqueles que participam, que conseguem estar conosco, não apenas ao vivo, mas que podem ver depois. Tudo bem, Franco, querido? Bom dia, meu querido, muito bom dia. Meu primo Neto, que está aqui do lado, está aqui na sala. Ele e minha prima Simone estão aí, felizes, que bom, vieram para o casamento aí da minha sobrinha. Muito bom ter meus primos aqui. Até o jogo do Flamengo eu fui ontem, rapaz. Aí tu vê o carinho que eu tenho por esses primos. Mas enfim, gente, o nosso tema hoje, como eu estava falando, reflexão sobre a mentira. E a gente sabe que, como eu falei, a mentira ela está muito presente no cotidiano de todos nós, sem dúvida nenhuma, né? Agora, claro, né, existem inúmeros tipos de mentira, sabemos disso, né? Existe até aquele hábito de mentir que é patológico, que é uma compulsão por mentir. E o termo que se dá, fala Marcelo Nunes, não fale do Remo hoje. Aí, Neto, Marcelo Nunes, botafoguense, ainda não assimilou. Mas, enfim, a mentira ela tem vários tipos de manifestações. Existem aquelas pessoas que têm compulsão por mentir, tem até um termo, é o termo que se dá a esse tipo de compulsão, que é a mitomania. Mas claro, esses são casos extremos em que talvez nós já tenhamos conhecido alguém que era um mitômano, né? Mas, Luísa, querida, existem, claro, até mesmo, como eu falei, variados tipos de mentira. Tem até aquelas mentiras que o pessoal fala, mentira por uma boa causa. Dani Guedes, minha querida, mentiras por uma boa causa, tem isso também, né? Isso é uma mentiria leve, a mentira por uma boa causa, né? Então, a nossa reflexão hoje, né, não é olhar os outros, perceber a mentira dos outros, mas voltarmos para nós mesmos, né? Porque a mentira faz parte, né? Eu estudei aqui, eu li muito ontem sobre a mentira, estudiosos, pesquisadores, é uma coisa impressionante a quantidade de vezes em que nós estamos envolvidos na mentira. Então, a nossa reflexão hoje aqui é em que situações nós mentimos, né? Às vezes fica muito pesado dizer, poxa, eu minto, mas não necessariamente são aquelas mentiras que são feitas com o intuito de enganar, como a gente vê nas fake news. Tem pessoas que criam as fake news, a chamada fake news, que eles criam a mentira com algum objetivo, né? Não é essa, são aquelas mentiras que às vezes nós as utilizamos de uma maneira quase que natural. Então a reflexão é essa, né? Por que e para que às vezes nós mentimos, né? Então, segundo as fontes que eu pesquisei ontem aqui, até porque me deu vontade de falar sobre esse tema, porque, como eu sempre falo, os temas, um dia desse o Luiz perguntou para mim, não sei se foi o Luiz ou se foi a Rosa, enfim, quando eu escolhi esses temas, situações que acontecem no meu dia a dia, e falou, opa, isso aí é um tema bom para a gente falar, né? Então, como eu falei, é um hábito, ele é mais comum do que a gente possa imaginar, tá? Então existem várias situações, e eu vi umas coisas até engraçadas aqui, por exemplo,
uma mulher, a esposa, que comprou um vestido caríssimo, mas chegou para o marido, porque sabia que o marido ia ficar chateado se ela falasse o quanto foi o vestido. Fala, não, isso foi uma bagatela, isso foi baratinho, né? Uma outra situação também, em pessoas que se atrasam ou que faltam ao trabalho, as justificativas que dão podem ser mentiras, né? Ou seja, dependendo do contexto, aquela pessoa vai mentir, vai dizer, vai dar uma outra justificativa que não é a realidade para o seu patrão, ou seja, lá para o seu trabalho, né? E cancelamentos de compromissos, né? Surgem às vezes situações em que as pessoas resolvem não ir mais ir a um compromisso, e ao invés de falar a verdade, até porque no entendimento delas falar a verdade naquele momento vai gerar uma consequência desagradável, elas falam, inventam uma desculpa para justificar a sua ausência naquele dia. Fala, Zé Ricardo. Então, como nós estávamos falando aqui, né, é um hábito muito comum, essa do trabalho, Dani, mas isso, a reflexão é exatamente essa, tá? Então, esses estudiosos que eu andei pesquisando aqui, um deles se referiu às mentiras como lubrificantes sociais, né? Ou seja, são situações que, obviamente, por interesse pessoal, nós tentamos tornar as interações sociais mais fáceis ou mais agradáveis. Então, o grande problema é quando nós passamos, né, quando eu falo nós, né, de uma maneira geral, né, quando o indivíduo passa a viver constantemente mentindo, né? Então, existem N causas, N motivos para que a pessoa faça isso, né? Isso é muito interessante, depois acho que vale até a pena vocês fazerem uma pesquisa. Existem várias questões em que as pessoas acabam mentindo. O grande problema é quando elas passam a fazer isso de forma contínua. Não que chegue ao nível do mitômano, como nós falamos ainda há pouco, aquele caso patológico. Mas tem pessoas que passam a fazer das suas relações mentiras constantes, né? E isso é muito ruim, porque as pessoas às vezes percebem que aquilo ali que está sendo falado não é verdade. Porque às vezes são coisas absurdas, mas outras nem tanto. Então as pessoas começam a perceber que aquela relação ela está fundamentada na mentira. O que venha daquela pessoa é uma coisa que as pessoas já ficam desconfiadas. Porque aquela velha história, né? A mentira tem perna curta. Tem esse ditado, que é um ditado muitíssimo interessante, né? Então a pessoa fala que está fazendo alguma coisa, ou que, enfim, e outras pessoas acabam descobrindo que aquilo que aquela pessoa falou que estava fazendo, ou enfim, algo assim, não é verdade, né? Então, vai criando um descrédito para aquela pessoa a partir do momento em que ela é flagrada incorrendo numa inverdade. Ela está falando que está fazendo algo e está fazendo coisa diferente, né? Então, essa é a grande questão, né? A proposta de hoje, nossa, como eu falei, é a gente identificar, em primeiro lugar, quais são as situações em que nós mentimos ou faltamos com a verdade, tá? É diferente de omitir, né? Mentir é diferente de omitir. Uma coisa é a gente não falar o que foi feito. Agora, outra coisa é a gente se utilizar de uma situação, né, e não falar a verdade. Fala aí, antigamente tinha muito isso, né? Tocou o telefone, fala que eu não tô. Ô Henrique, Henrique, queridão, bom que você esteja se recuperando, meu amigo, né? Isso não acontece quando tinha o telefone antigamente, né? Que o telefone tocava, se for para mim, diz que eu não tô, né? Ou seja, então são pequenas mentiras que a ideia agora
né, a ideia agora não, a nossa proposta de reflexão é essa, né? Identificar quais as situações em que a gente mais incorre em atitudes de mentira, de não falar a verdade. E se a gente conseguir identificar isso, né, o passo seguinte, né, será que nessa situação ou em algumas dessas situações realmente é preciso mentir? Né? É um exercício interessante, porque a gente vai acabar percebendo que existem muitas situações dentro do nosso dia a dia em que nós preferimos falar, mentir, né? Inventar uma história, do que propriamente falar a verdade. Porque tem muita coisa, às vezes, do medo de não ser entendido, do medo de gerar um desconforto, né? Enfim, tem N consequências que partem de nós, que justificam, que nós nos justificamos para usar a mentira. Então, às vezes às vezes ao invés de falar realmente a razão do porquê a gente está tendo aquela atitude, por exemplo, a gente prefere mentir para ficar benzinho, né? Para não afetar, para não magoar, às vezes, as pessoas. Mas será que realmente essa é a melhor proposta? O quanto nós acabamos estendendo isso para nós mesmos, né? O quanto eu minto para mim mesmo, né? Quantas coisas eu através dessa cegueira, eu acabo mentindo para mim mesmo, não reconhecendo para mim mesmo as muitas coisas que às vezes eu quero esconder das demais pessoas. É claro que existe aquele verniz social que todos nós usamos, né, que dentro da psicologia é chamada da máscara, né, da persona. É claro, é importante essa persona para o nosso oi Itália, querida, tudo bem? É importante essa persona para o nosso convívio social, né? Hoje a gente precisa ter aquele verniz para poder bem conviver. Mas daí partir para a criação de uma imagem falsa de nós mesmos, isso não deixa de ser uma mentira, né? Porque nós estamos querendo fazer um papel que na verdade nós não somos. Então, essa reflexão eu acho interessante. Qual o momento em que eu menti sem a necessidade de mentir? Eu não vou porque eu estou com dor de cabeça. Olha, eu faltei ao trabalho, sei lá, dependendo da sua relação com o seu patrão, né? Também tem isso. Poxa, chegar para o seu patrão, olha, amanhã eu vou ter que ir no médico, ou então, sei lá, tentar falar a verdade. Agora, é claro que vão existir situações em que nós vamos ter que nos defrontar com as consequências do falar a verdade. Mas a grande questão aqui é a gente tentar, dentro do possível, o Léo aí, ex-aluno meu, e Marcelo Siqueira também, a grande proposta aqui hoje é todos nós fazermos essa avaliação, tá? Porque a mentira, né, desde que não seja uma coisa escandalosa, que prejudique alguém, ela faz parte da nossa vida. Então, em que situações eu posso falar a verdade? Pura e simplesmente falar a verdade, né? Dando aquele exemplo antigo do telefone, né? Aí vai falar, olha, fala que eu não tô, porque às vezes a criança pequena tá vendo o pai e a mãe fazer aquilo. Se for para mim, diz que eu não tô. Poxa, não seria mais fácil? Olha, se for para mim, pergunta quem é, depois eu ligo. Né? Ou seja, então eu dei um pequeno exemplo para que a gente faça essa reflexão, né? Poxa, será que realmente é preciso que eu minta em relação a isso? Então, obviamente, que o melhor dos mundos é que nós falássemos sempre a verdade. Estarmos realmente sempre sendo honestos, né? Honesto no sentido de sermos verdadeiros. Mas nem sempre, repito, nós vamos ter condição de assumir, né, as consequências daquela ação. Coisa difícil, né? Mas eu achei interessante a gente falar sobre isso hoje, tá? Essa reflexão eu acho que vale a pena, esses exercícios valem muito a pena. Então espero que
todos nós façamos esse exercício e, claro, né, sejamos verdadeiros, sejamos honestos, sejamos transparentes conosco mesmo e com as pessoas ao nosso redor. Tá bom, meu querido? Oi, Rani Luiz. Igor, jogador cara, também tá aí na área. Gente, uma ótima semana para todos vocês, para todas as mamães que vão nos ver aqui. Tá chegando aí um dia hiper especial, que é o Dia das Mães. Um beijo grande para todas vocês, para todos vocês. E na semana que vem estamos aí de volta. Valeu? Um grande abraço.